Os tempos não nos permitem estar juntos fisicamente, mas o meu coração está aí ligado no coração de vocês. E que saudade do nosso povo, amados. Que saudade de abraçar, que saudade de cumprimentar, que saudade de ver vocês pessoalmente. E quando todas essas coisas passarem, nós vamos fazer aquele churrasco para nós comemorarmos a graça e a bondade do Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus. Mas nesse momento que nós vamos agora compartilhar da palavra do Senhor, eu quero te pedir, em nome de Jesus, você aquiete seu coração agora, você acalma o teu coração. Se você está com seus filhos aí, eu quero orar por eles, pelas crianças nesse momento. Nós não podemos ter o culto delas em separados, mas eu quero orar por elas nessa noite. Pai, mãe, você que está aí com seu filho, coloca a mão nele agora aí. Coloca a mãozinha sobre a cabeça dele, sobre o coração dele. Eu queria que você ministrasse agora uma palavra na vida dos seus filhos agora. A palavra nós sabemos que nós não temos filhos para vergonha. Que os nossos filhos são heranças do Senhor. E eu quero que você ministre sobre eles a palavra de Deus agora sobre eles. Eu queria orar por eles agora em nome de Jesus. Coloca a tua mão sobre ele agora, sobre ela, e nós vamos profetizar, nós vamos orar sobre eles agora em nome de Jesus. Meus amados, nossos filhos, ó Pai, estão conosco nesse momento. E nós oramos entregando a vida deles na tua presença, Pai. Toca, Senhor, sobre eles, cobrindo de todo mal, de toda enfermidade, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor os alcance nessa noite, que a tua graça e a tua misericórdia esteja sobre eles, e que eles sejam, Deus, abençoados, que eles sejam renovados, Deus, que eles sejam tocados pela graça do Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar cada um deles, ó Pai, com a tua presença, com a tua graça. Deus amado, aqueles que não podem nessa noite ouvir essa palavra, que não têm, Deus, acesso à internet, nós pedimos que o teu Espírito visite eles agora em nome de Jesus. Queremos que a tua graça também esteja sobre eles. Na autoridade do nome de Jesus nós oramos e entregamos eles na tua presença em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero te convidar a abrir tua Bíblia ainda no livro de Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1. Quero compartilhar essa palavra com você nessa noite. Algo que Deus queimou no meu coração nesses dias. Amém? Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1. Vou te dar um minuto aí para você achar. Aleluia. Se você achou, dá um joinha aí, dá um glória a Deus. Queridos, eu falei aqui, eu estou sozinho aqui na sala. Mas eu estou falando para minha mulher que está no quarto. Ó, mulher, dá um glória a Deus aí para você me ajudar aqui. Tá lá com o Benjamin trancado, porque senão o Benjamin pula em tudo aqui. Mas eu falei para ela, ó, dá um glória a Deus aí, dá um amém, que eu te escuto daqui para a gente poder estar na mesma sintonia. Então, amém. Você que achou aí no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Quero compartilhar com você nessa noite esta palavra que o Senhor colocou no meu coração para dividir com você nessa noite. Amém? Diz assim o texto: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas chamou Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabe que ele temia ao Senhor. E chegando o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos, Eliseu lhe perguntou: o que hei de fazer? Diz-me o que tens em casa. E ela respondeu: a tua serva não tem nada em casa, senão uma vasilha de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, ela e fechou a porta sobre si e seus filhos. E lhe chegando as vasilhas, ela enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos seus filhos: as vasilhas estão cheias, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas
Ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma, e o azeite então parou. Então foi ela e fez saber o homem de Deus e disse ele, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos vão viver com o resto. Senhor amado, é a tua palavra nessa noite que nós queremos compartilhar em nome de Jesus. Nós, Deus, entregamos agora esse momento na tua presença. Que o Senhor fale conosco, Deus, que a tua graça esteja sobre nós, que possamos ouvir a voz do Senhor, prega ao nosso coração, Deus, ministra sobre nós, porque queremos e carecemos dessa palavra, dessa graça do Senhor, em nome de Jesus. Deus amado, nós estamos diante do Senhor nessa noite, para ouvir a voz, a graça e a tua presença sobre nossas vidas. Em nome de Jesus, sim Deus, sim Senhor, nós queremos ser tocados por Ti, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, ministra sobre nós. Nós queremos que o nosso coração seja cheio da graça, da palavra do Senhor, a Tua palavra que é viva, a Tua palavra que manifesta sobre nós, a Tua palavra que traz ânimo, a Tua palavra que traz renovo sobre nós. Nós queremos, ó Deus, ser cheios do Senhor. Nós queremos, ó Deus, que essa palavra traga um avivamento no nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Nós oramos crendo na graça do Senhor sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa palavra que o Senhor queimou no meu coração nessa semana, nessa semana que Deus ministrou sobre nós, e nós queremos estar debaixo dessa graça, e uma das coisas que o Senhor tem falado comigo nesses dias de isolamento social, nós não estamos em quarentena ainda, nós estamos em isolamento social, mas o que Deus tem falado comigo nesses dias é que nós precisamos de milagres. Nós precisamos dessa graça proveniente de Deus que é capaz de derramar e fazer milagres sobre nossas vidas. Deus nos dá a oportunidade hoje de podermos compartilhar, de estarmos juntos mesmo sem ser presencialmente. E algo queimou no meu coração nesse texto quando eu li, porque o Senhor me ensinou algumas coisas nesses dias. E há algo especial nessa palavra. Algo especial da parte de Deus aos nossos corações e que eu quero dividir com você nessa noite. Quero dividir essa porção com você. O texto que nós lemos, ele traz a realidade de muitas famílias que vivem hoje. O texto que nós acabamos de ler é muito parecido com a realidade que nós temos hoje. É algo em comum nos dias de hoje. Segundo uma fonte de pesquisa da CNC, diz que 65,6% das famílias hoje no Brasil estão endividadas. 65% das famílias no Brasil hoje precisam pagar algo ou estão em dificuldade financeira nas suas vidas. E algo muito parecido no texto que conta a história de uma mulher que estava passando por um momento de dificuldade, de crise. Uma mulher que na sua situação, no seu contexto, não era algo muito fácil de lidar. E quando nós trazemos essa comparação para o dia de hoje, há uma necessidade muito grande dessa graça de Deus e desses milagres do Senhor nas nossas vidas. E no contexto bíblico que nós lemos, conta a história de uma viúva, como eu falei para vocês, que precisou recorrer a um homem de Deus em busca de uma ajuda que poderia mudar a sua vida e a sua história. O seu marido acabara de morrer. O texto diz isso e ele é claro nisso. O marido dela morreu e ela entrou num colapso, numa dificuldade. Há muita gente hoje em dificuldade de se manter, as dívidas aumentam e nós sabemos que quando as dificuldades batem na nossa porta, nós precisamos dessa graça de Deus. E uma das coisas que me chama a atenção no texto é que quando ela procura o profeta, ela menciona duas coisas específicas no seu início da sua conversa. Ela faz o seguinte questionamento ao profeta: o seu discípulo morreu.
O seu discípulo morreu e o Senhor sabe que ele era um homem de Deus. E eu quero compartilhar algo com você que eu aprendo nessa palavra. É que homens e mulheres de Deus também cometem erros e também podem passar por dificuldades. O texto menciona um homem de Deus, um profeta, alguém que estudava nas escolas do profeta, alguém que presenciou milagres, alguém que andou com Eliseu, talvez com Elias. Mas o texto diz que esse homem cometeu alguns erros na sua caminhada e contraiu algumas dívidas. E quando nós erramos, quando nós saímos do propósito, quando nós erramos, nós colocamos em risco, muitas vezes, aqueles que estão debaixo da nossa guarda. Muitas vezes nós colocamos em risco os nossos relacionamentos. Quando nós erramos, às vezes, os resultados são de calamidade nas nossas vidas. Quando nós erramos na nossa caminhada, quando nós erramos nos nossos relacionamentos, nós às vezes colocamos em risco aqueles que estão mais próximos de nós. E o texto diz que esse moço errou, que esse moço contraiu uma dívida, e no contexto histórico de Israel naquela época, as dívidas elas poderiam ser pagas com os filhos. E os filhos se tornariam escravos e trabalhariam até pagar a dívida. Se a dívida fosse muito alta, os filhos do endividado seriam escravos para o resto da vida. E não há algo mais desesperador do que uma mãe, do que perder seus filhos. E o texto diz que essa mulher chega desesperada ao profeta e diz: olha, eu estou em crise, eu estou em dificuldade. E em situações como essa, quando nós encontramos com situações como essa, de dificuldade, nós precisamos saber a quem recorrer. E algo que Deus fala comigo nesse momento é que muitas vezes nós nos perdemos no caminho, nós nos perdemos na nossa caminhada, mas nós não sabemos a quem recorrer, nós não sabemos para onde ir, para quem falar, para quem dizer: olha, eu estou em dificuldade, eu estou com medo, eu não estou no propósito, eu saí do propósito, eu estou em dificuldade, me ajuda. Muitos não sabem a quem se achegar. Muitos perdem a fé, muitos perdem o objetivo da sua vida, muitos não sabem para onde recorrer e perdem o foco da sua caminhada. E eu quero dizer para você nessa noite, eu não sei como que está a sua vida, eu não sei se você perdeu o foco, eu não sei se você perdeu a fé, eu não sei se você tem sentido medo, mas eu quero dizer para você, alguém para quem você pode recorrer. Alguém que você pode colocar a sua vida, alguém que você pode colocar a sua vida na direção do Senhor, alguém para quem você pode entregar as suas queixas, aos pés do Senhor. O Salmo 20 diz o seguinte: alguns confiam em carros, outros até em cavalos, mas nós confiamos no Senhor, o nosso Deus. E ele ainda diz assim: eles vacilam e caem, nós, porém, nos levantamos e ficamos de pé. E nessa noite eu quero dizer para você, há uma diferença em permanecer, há uma diferença há uma diferença para quem nós recorremos. O salmista diz: olha, nós caímos também, nós também passamos por dificuldades, mas a diferença está, porque mesmo que eu caia, o Senhor me coloca de pé. Mesmo que eu passe por dificuldades, o Senhor pega na minha mão e me coloca de pé. Nós nos colocamos de pé porque nós confiamos no nosso Deus, nós confiamos no Senhor dos Exércitos, nós temos a quem recorrer, nós sabemos a quem derramar o nosso coração. Essa é a diferença que nós temos, essa é a diferença porque eu e você podemos recorrer a um Deus que não nos nega ajuda. O meu Senhor, o meu Deus não nega ajuda àqueles que recorrem à sua palavra, àqueles que recorrem aos seus pés. O Senhor nos coloca de pé. O Senhor nos ajuda a passar por dificuldades. Nós podemos passar por elas, mas o Senhor nos coloca de pé. A viúva sabia exatamente a quem recorrer. Ela sabia que havia uma referência, que havia alguém que ela poderia se queixar, alguém que daria um norte para a sua caminhada. E eu pergunto para você nessa noite, a quem você tem recorrido nesses dias de angústia?
Tem muita gente que recorrendo aos jornais, tem muita gente recorrendo aos vídeos, às notícias, tem muita gente recorrendo às pessoas, mas eu quero dizer para você, coloca o seu coração no Senhor, coloca a sua vida nos pés do Senhor, recorre a Ele, diga para Ele, olha, eu estou entregando a minha vida diante do Senhor. Onde você tem buscado a sua esperança? Onde você tem buscado as suas forças? Meus queridos, é tempo de buscar no Senhor, é tempo de colocar a sua vida em Deus, porque Ele é capaz de nos colocar no direcionamento e coloca paz no nosso coração. O salmista, no capítulo 121, ele diz, o meu socorro vem do Senhor. Ah, amados, essa é a diferença. Nós temos alguém a quem recorrer e o nosso socorro vem do Senhor. Amém, queridos? O seu socorro vem de Deus. O seu socorro não está no dinheiro. O seu socorro não está nos remédios. O seu socorro é no Senhor. Ele que vai mudar a nossa história. Ele que muda as nossas situações. E quando nós entendemos que precisamos... A mulher, essa viúva que eu não sei o nome, eu gostaria de saber o nome dela. Ela sabia a quem ia buscar. E um outro ponto que me chama a atenção é que algo tirou a sua... Ela foi muito específica no que ela queria. Ela disse, olha, o meu marido fez bobagem, o meu marido errou e eu estou endividada e estou em crise porque os meus filhos podem virar escravos. Nós precisamos dizer para o Senhor o que nos tira a nossa paz. O salmista diz, no Salmo 142, versículo 2, derramo diante dele a minha queixa, a ele eu apresento a minha angústia. A viúva, ela foi aos pés do profeta e disse, olha, a coisa não está boa, estou angustiada, os meus filhos podem virar escravos. Esses dias eu tenho falado para Deus, Deus, que meu coração está angustiado, meu coração tem estado triste porque tantas pessoas têm morrido. Muita gente está perdendo, está morrendo sem conhecer o Senhor. E quando o salmista diz, olha, é diante do Senhor que eu apresento a minha queixa. Nós temos vivido dias talvez de muita gente murmurando, eu não posso sair de casa, eu não posso abraçar, eu não posso beijar, e a gente começa a se queixar para as pessoas e começa a virar uma bola de neve. Deixa eu te dizer uma coisa, amado, nessa noite. Coloca a sua queixa diante do Senhor. Apresenta para Ele o que tem angustiado o seu coração, os seus medos. Coloca para Ele e diz, Deus, essa é a minha queixa. Eu estou dizendo para o Senhor, não está bom. Deixa Ele colocar a mão sobre você. Diga para Ele, olha Senhor, esse coronavírus está tirando a minha paz. Eu estou com medo de perder o emprego. Eu estou com medo, eu não sei mais o que fazer. Deixa eu dizer para você. Diga para Ele o que tem tirado a sua paz. Se queixa para o Senhor. A viúva sabia para quem que ela teria que se queixar e ela foi muito clara na sua queixa. Ela não rodeou, ela não falou assim, profeta, as coisas não estão legais. Ela disse, olha, meus filhos podem virar escravo e eu preciso de um milagre na minha vida. O Senhor sabe o que passa no seu coração. O salmista afirma no Salmo 143, versículo 3, ele diz o seguinte, quando eu esmoreço, quando esmoreço em mim o meu espírito, tu conheces o caminho que eu devo seguir. Ele diz isso e eu acho isso fantástico. Salmo 142, versículo 13. Quando eu esmoreço em mim o meu espírito, tu conheces o caminho que eu devo seguir. Amados, nós podemos até esmorecer. Podemos até ficar tristes com medo, mas o salmista diz, o Senhor sabe o caminho para onde eu devo ir, aleluia. Glória a Deus, o Senhor sabe o caminho que nós devemos seguir. O Senhor tem um caminho para você, o Senhor tem uma direção para a sua vida. A direção é nele, a direção é no Senhor, a direção é nos pés dele e ele sabe o caminho para onde ele vai te levar. Aleluia, glória a Deus por isso, porque eu tenho um caminho para seguir. É tempo de caminhar na direção dele.
Há um caminho que Ele vai me levar a conhecer a graça dEle, a presença dEle na minha vida. Qual que é o caminho que você tem buscado nesses dias? Qual que é o caminho que você está trilhando? Deixe o Senhor te conduzir no caminho que te leva à esperança, no caminho que te leva à salvação, no caminho que te leva à graça, no caminho que te leva aos pés dEle. Essa é a promessa, Ele tem um caminho, Ele sabe aonde nos conduzir. Salmo 123 diz que o Senhor é o nosso pastor e Ele faz nos deitar em pastos verdes, Ele nos leva para junto das águas do descanso. É tempo de descansar nele. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Eu não tenho falta porque a essência, a graça do Senhor está sobre nossas vidas e Ele quer trazer paz ao seu coração. O Senhor é o meu pastor e nada terei falta, de nada eu tenho falta, porque o Senhor está preparando em nome de Jesus. Próximo ponto que eu quero conversar com você, o profeta faz uma pergunta e eu acredito que ele até sabia qual seria a resposta. Ele diz o seguinte, e eu acho interessante porque algumas coisas que a gente pergunta porque a gente gosta. Eu gosto de ouvir, às vezes, o meu filho pedir as coisas. Às vezes eu estou aqui nesses dias que eu estou mais em casa, o Benjamin toda hora vem pedir algo para mim e eu fico, filho, o que você quer? Às vezes até sei o que ele quer, mas eu gosto de ouvir ele pedindo. E eu falo para ele assim, Benjamin, fala para mim o que você quer que o papai vai te dar. Eu acho muito interessante isso, sabe? Porque eu fico aqui, fala o que você quer que o papai vai te dar. Não tem nenhum prazer maior do que suprir a necessidade de um filho. Como pai que eu sou, pai terreno, não há nada mais gratificante do que ouvir meu filho pedir as coisas e eu falo, fala pra mim que o papai te dá. E eu vou lá e busco as coisas que ele quer e dou pra ele. Sabe, Deus às vezes quer ouvir o que a gente precisa, o que a gente quer. E o profeta diz o seguinte, o que eu posso fazer por você? E às vezes Deus está falando para você nessa noite, o que eu posso fazer por você nessa noite? Qual que é a sua queixa? O que você precisa? Sabe? Coloca a sua queixa, fala para ele o que você quer, o que você precisa, e o papai pode te dar. O meu paizão, o meu Senhor, amados, é tremendo. Nós que somos pais terrenos, nos alegramos quando nós damos as coisas para os nossos filhos. Imagine o Senhor, que é o nosso Pai, aquele que cuida de nós. Que o Senhor pode fazer por você nessa noite. Um outro ponto importante que o profeta pergunta, que eu acho fantástico nesse texto, lá no versículo 3, ele diz, o que você tem em casa? A resposta da viúva é algo muito, muito peculiar e que parece muito com o que nós vivemos no dia de hoje. Ela diz de primeira, ela fala assim, olha, eu não tenho nada. Eu não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite. E esses dias eu estava dizendo para Deus, orando nesses dias de madrugada, Deus, eu não posso fazer nada, a não ser orar, tem tão pouco. Às vezes Deus, o nada que nós temos, às vezes para oferecer, é pouco aos nossos olhos. Mas o nada às vezes representa como agimos diante de Deus. Muitas vezes nós não acreditamos e nos condicionamos a dizer para Deus que nós não temos nada. Que nós não damos conta de fazer nada. Que nós não temos nada para oferecer. E Deus nunca se importou com nada. Deus sabe que você tem algo para oferecer. E a minha pergunta hoje é, o que você tem para oferecer para Deus nessa noite? Talvez você esteja dizendo para Deus nessa noite, Senhor, eu tenho tão pouco. Eu só tenho medo hoje para oferecer, eu tenho um pouquinho de fé.
Senhor, não tem muita coisa não. Não posso fazer nada. A viúva não tinha muita coisa para oferecer, mas ela tinha um pouco. O texto diz que ela tinha uma vasilha de azeite. O milagre acontece quando nós temos uma fonte geradora. Queridos, nós precisamos ter algo. A partir do algo, nem que seja pouco, e eu sei que você tem algo, nós às vezes condicionamos que não temos nada, mas eu sei, e nós sabemos que no Senhor nós podemos fazer a fé, nós precisamos ter a fé, nem que seja do tamanho de um grão de mostarda, nós precisamos ter uma fonte que gera o milagre. A vasilha, uma vasilha que se multiplicaria para outras. Manter-se firme no propósito é a condição para gerar milagres. E nesses dias são dias de milagre nas nossas vidas. O milagre de Deus ocorre quando nós nos colocamos à sua disposição e a partir do que temos. Deus vai fazer milagres a partir daquilo que nós temos. E eu quero dizer para você nessa noite, talvez você esteja pensando como aquela viúva de não ter muita coisa, mas eu quero dizer para você, o pouco que você tem pode se tornar muito nas mãos do Senhor. A sua fé pode se tornar muito na mão do Senhor, porque o Senhor precisa de uma matriz geradora de milagre, uma fonte para gerar milagres. A fonte para gerar um milagre na vida daquela viúva foi uma vasilha de azeite, e Deus prove na sua vida. A partir de algo que ela achava que não fazia, que não servia, Deus então opera um milagre na vida dela. O que você tem para oferecer hoje para o Senhor gerar milagres na sua vida? Deus espera de nós nesse tempo. É o tempo de posicionarmos o que Deus tem para operar na sua vida. O que você tem para oferecer ao Senhor. Quais são as fontes geradoras que você tem nessa noite? Você tem fé? Você tem ousadia em Deus? Você tem vontade? Você tem amor por alguém, pelo próximo? Então a partir dessa fonte geradora, Deus vai fazer milagre na vida de pessoas através daquilo que você tem. É tempo de Deus operar em nossas vidas. Queridos, eu não tenho visto o que tem acontecido com medo, porque eu sei que Deus tem algo para fazer, e Deus está fazendo algo na sua igreja, porque é o tempo de nos reinventarmos, é o tempo de nós sairmos do nosso comodismo, é o tempo de nós vivenciarmos o amor, a verdade da palavra. Às vezes nós colocamos uma casca, e hoje é o tempo que nós não temos mais desculpa para não buscarmos. É o tempo que nós não temos mais desculpa, que não temos tempo de orar e de buscar o Senhor. Deus quer algo de você nessa noite. Deus quer gerar algo através da sua vida. Qual é a fonte geradora de milagre que Deus está requerendo de você nessa noite? O que você tem para oferecer para o Senhor nessa noite? O que você vai ofertar para o Senhor nessa noite? Oferta a sua vida como um aroma suave na presença de Deus. São 5 pães e 2 peixinhos. O texto de Marcos diz que aquele rapaz só tinha apenas 5 pães e 2 peixinhos. E Deus operou um milagre através dessa pequena fonte geradora. Talvez você só tenha pouco, 5 pães, talvez 2 peixinhos. Mas é a partir daí que Deus opera milagres. A partir do pouco, Deus opera na vida de muitos. Ofereça sua fé, ofereça seu coração. Ofereça o seu tempo para o Senhor. Ofereça a sua família. Ofereça a Deus aquilo que você tem de melhor. Seja uma fonte geradora de milagre a partir de você. Deixa Deus usar a sua vida para gerar milagres. Para que você se torne um agente de milagres. Para que você se torne bênção na vida de alguém. É um tempo que Deus quer gerar milagres através da sua vida. Então seja uma fonte de milagres. Seja alguém que Deus vai usar nesses tempos de dificuldades. Aleluia. Queridos, o nosso Deus é um Deus que pode mudar e fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos nas nossas vidas. O texto diz que essa viúva então coloca a sua vida diante do profeta e ela então se entrega e ela obedece algo que eu acho fantástico aqui. É a obediência que nós precisamos ter. É tempo de obedecer. O profeta dá uma direção para ela e ela então obedece essa direção do profeta.
Versículo mostra muito claro isso. Eu quero dizer para você que está me ouvindo nessa noite, é tempo de exercermos a obediência do Senhor nas nossas vidas. Nós muitas vezes falamos que obedecemos ao Senhor, mas não estamos preparados para obedecer até as autoridades que estão sobre nossas vidas. Eu quero dizer para você nessa noite, obedeça. Os governos, as autoridades eclesiásticas estão dizendo é um tempo de estar em casa, então obedeça. Não é porque você pode sair, então fique em casa nesses dias. Nós precisamos estar debaixo dessa cobertura do Senhor nas nossas vidas também. O profeta diz ela, olha, vai para sua casa, entra lá na sua casa e faz isso. Ele dá uma instrução para ela. E ela segue essa instrução. Versículo 4 do texto, e eu já estou caminhando para o nosso final, diz o seguinte: então entra e fecha a porta sobre ti e teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte as que estiver cheio. O profeta dá uma instrução para ela, e a viúva faz exatamente o que ela diz. Algo que eu acho interessante nas nossas vidas muitas vezes é que nós pedimos direção para Deus. Nós oramos ao Senhor, buscamos, mas quando o Senhor nos dá a direção, nós não obedecemos. João 8,47 diz, aquele que pertence a Deus, ouve o que Ele diz. Às vezes nós estamos buscando a face do Senhor, buscando a presença dEle, e o Senhor nos condiciona a fazer algo, nos instrui a fazer algo, mas às vezes nós não obedecemos o que Deus está mandando fazer. E Deus está dizendo para nós muitas vezes, olha, é tempo de buscar, é tempo de colocar o seu coração no Senhor, agora é tempo de mostrar o cuidado, do amor do Senhor. Amados, esse tempo tem sido fantástico, sabe por quê? Porque é o tempo em que nós saberemos aqueles que realmente obedecem a palavra de Deus. É o tempo que os cristãos verdadeiros vão aparecer. É o tempo em que aquela chama no nosso coração vai acender. Essa geração nunca passou por dificuldades tamanha como essa. Essa igreja dessa geração nunca enfrentou uma crise como essa. Nós precisamos agora cuidar dos outros sem estar perto. Às vezes é fácil estar na igreja, dar um abraço em alguém e dizer para você, olha, você é importante. Mas hoje esse é o tempo do verdadeiro amor. Esse é o tempo da verdadeira busca. Nós às vezes oramos quando nós vamos à igreja, queridos. Mas agora nós não temos mais a comunhão da oração junto. Você vai ter que orar na sua casa, com a sua família. Você vai ter que fazer o culto doméstico com a sua esposa, com os seus filhos. É um tempo de orar e de buscar. Eu quero dizer para você, nesses dias, aproveita e sai do Facebook, amados. Fica só na hora das palavras e dos cultos, tá bom? Você tem liberdade aí de entrar na hora da palavra dos cultos. Mas vai orar, vai buscar a face do Senhor, deixa Deus te instruir. E o profeta instrui então ela, e ela obedece o que Deus fala. E o profeta manda ela pegar o máximo de vasilhas. Algo interessante nessa palavra é que nós precisamos de buscar as vasilhas. E o profeta instrui ela, busca o máximo que você der conta. Busca com seus amigos, busca com seus vizinhos. Enche a sua casa de vasilhas. Muitas, se possíveis. E depois o profeta diz para ela, então você fecha a sua porta. E essa palavra, o fechar a porta, então, Deus então queima no meu coração nessa noite. Estamos em tempo de portas fechadas. Mas algo que o Senhor falou ao meu coração é que as portas fechadas são a essência para que o milagre aconteça nas nossas vidas. É tempo de milagres. Porta fechada não é apenas isolamento, também significa uma proteção de Deus nas nossas vidas. Quando nós fechamos a porta, a intimidade com o Senhor, ela vem sobre nossas vidas. O Senhor diz, entra para o teu quarto, fecha a porta, e o Senhor estará com você, e você conversará com o Senhor. É o tempo de fechar portas, mas é o tempo do milagre acontecer nas nossas vidas, aleluia. Glória a Deus por isso, porque quando nós fechamos a porta, a graça do Senhor vem sobre nós.
Amém. O que tem acontecido nesses dias são os milagres entre você e Deus. Quando você fecha a porta, Deus está gerando uma intimidade entre você e o Senhor. Querido, porta fechada significa tempo de qualidade com o Senhor. E quando o profeta diz para ela, fecha a porta porque nada vai poder tirar sua distração agora. Você vai ter que ficar atenta no milagre. Você vai ter que ficar atenta no azeite que está caindo sobre a vasilha. E você precisa saber quando uma vasilha encher, você precisa pegar outra e colocar no lugar. Não é tempo de distração, é o tempo de porta fechada, porque o milagre de Deus vai acontecer nas nossas vidas. Aleluia, é um tempo que Deus está fazendo algo no meu coração e no seu coração. Fecha a porta e veja o milagre de Deus na sua vida. Fecha a porta e veja a graça de Deus na sua vida. Fecha a porta sobre a sua casa, sobre os seus filhos, e se junta com eles e prepara as vasilhas, porque o azeite vai descer sobre você. E é um tempo do milagre, é um tempo que Deus vai fazer muitos se chegar aos pés dele. Amém, é um tempo que Deus vai trazer pessoas para perto dos seus pés, e você é a fonte geradora do milagre. Você é a fonte que vai proporcionar as pessoas a chegarem com as vasilhas para que elas sejam cheias do milagre que Deus vai operar na sua vida e na vida deles. Amados, é tempo de milagres, é tempo da graça, é tempo da presença de Deus. Eu não estou me importando se Jesus vai voltar hoje, eu não estou me importando se Jesus vai voltar amanhã. O que eu quero é que você presencie isso, o milagre de Deus na sua vida e nos seus, para que você seja a fonte geradora do milagre, para que eles sejam salvos através de você. Você é a vasilha que vai ser cheia para abençoar outros. Quando você se enche do azeite, você está trazendo salvação sobre a vida dos seus filhos. Quando ela enchia as vasilhas, ela estava trazendo a provisão que mudaria a história dos filhos. Você é vasilha, você precisa ser cheia desse óleo, você precisa ser cheio de Deus, você precisa ser um agente gerador de milagre na sua vida e na vida daqueles que estão debaixo de você. Você mãe, você pai, é tempo agora de fechar as portas e ensinar seus filhos a orarem. É o tempo de fazer o culto na sua casa. É o tempo que Deus quer gerar milagres em você em nome de Jesus. Que Deus está gerando, te dando a oportunidade dessa transformação e dessa mudança na sua vida. Feche as portas. Feche a porta do seu coração agora e deixa Deus mudar, deixa Deus te transformar. É tempo de gerar intimidade com o Pai. É tempo de colocar o coração diante dele. Fechar a porta é tempo de concentração. Fechar a porta me leva a saber a que nível eu estou. Quando eu fecho a porta da minha casa que eu não posso mais sair, eu vou saber qual é o nível que eu estou. Como que eu estou diante de Deus? Se eu não oro, agora eu preciso orar. Se eu não busco, agora eu preciso orar. Porta fechada é tempo de te levar ao crescimento. É tempo de aumentar o seu nível com o Senhor. É o tempo de levar a sua motivação. É o tempo de mudança de história. E eu acredito que quando nós voltarmos para o templo novamente, Deus mudará a história dessa igreja. Porque é um tempo que Deus está gerando crescimento. Porque as portas estão fechadas. E quando as portas se fecham, eu preciso aumentar o nível do azeite, do óleo sobre a minha vida, sobre a sua vida. É o tempo que Deus quer mudar a sua história. É o tempo que Deus quer mudar a história de líderes, homens e mulheres que por outrora estão exercendo cargos, mas que têm uma vida rasa de oração. E Deus está preparando essa geração de líderes para mudar a história da igreja, porque nós precisamos preparar essa geração, essa sociedade para a volta do Senhor Jesus. E Deus está nos dando a oportunidade de fechar as portas e aumentar a nossa intimidade, aumentar o nosso nível, aumentar o nosso amor, para que o amor do Senhor queime nos nossos corações, para que nós possamos estar preparados para mudar essa geração. O Senhor não vai levantar uma outra geração. O Senhor quer usar essa geração para mudar a história dessa sociedade. Deixa Deus usar a sua vida. Portas fechadas me leva à intimidade. Não há mais atividades. Eu não tenho mais desculpas para não estar diante do Senhor. A capa da religiosidade caiu.
Os religiosos precisam entrar agora e fechar as portas. Os religiosos precisam dobrar os seus joelhos. Os religiosos precisarão ouvir a voz do Senhor. É tempo que Deus está mudando a nossa história. Porta fechada é o tempo em que eu reconheço quem eu sou. Quando eu fecho a porta, o coração vai se encher da graça de Deus. Porta fechada é tempo de reconstruir os relacionamentos. É tempo que Deus está dando a oportunidade de maridos e esposas estarem juntos orando. É tempo que Deus está dando a oportunidade de você, filho e filha, estar com seus pais. Amados, Deus está dando a oportunidade da reconstrução dos laços familiares. Deus está nos trazendo a essência da sua palavra. Oh, aleluia! Porta fechada significa reconstrução. Quando o azeite para sobre as vasilhas, outras precisam ser cheias. E eu quero orar nessa noite com você. Deus quer usar a sua vida. Porta fechada significa milagre. A viúva fechou as portas e entrou na intimidade, e ela pegou as vasilhas e encheu de azeite. Feche a porta do seu coração nesses dias e deixa Deus mudar a sua vida. Não sei qual tem sido os seus medos, qual tem sido as suas dificuldades, porém hoje é tempo de presenciar o milagre de Deus na sua vida. Feche a porta e deixa Deus mudar a sua história. É tempo de Jesus ministrar graça sobre você. E sabe o que acontece? Quando a gente fecha a porta, as vasilhas serão cheias. E o texto diz que essa viúva encheu todas as vasilhas possíveis. Ela pagou os seus credores, salvou os seus filhos e ainda viveu com o que sobrou. Sabe o que Deus está dizendo para nós nessa noite? Eu já estou caminhando para o final do nosso culto. Deus está te dando oportunidades de fechar a porta e de presenciar o milagre de Deus na sua vida. Eu não sei para você que está me ouvindo nessa noite e aonde esse vídeo vai alcançar. Se você não entregou a sua vida para Jesus ainda, você pode fazer por aqui. Se você quer deixar o Senhor gerar esse milagre na sua vida, se você quer mudar a história da sua vida, o Senhor está te chamando para dentro da porta. E Ele vai fechar a porta e vai dizer, olha, agora você vai experimentar dos milagres de Deus na sua vida. Quer experimentar milagres? Deixa Deus tocar na sua vida. Deixa Deus mudar a sua história. E se você quer mudar a sua vida e aceitar o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, eu queria que você colocasse aí nos comentários, olha, eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. É um tempo que Deus está te dando uma oportunidade e nós vamos entrar em contato com você depois que você colocar aí, deixa seu telefone. Mas o Senhor quer te dar a oportunidade de transformação e de mudança na sua vida. O Senhor quer gerar crescimento, o Senhor quer te encher, o Senhor quer mudar a sua história. E nessa noite eu quero orar por você também, que se sentiu com medo ou não tem entendido a provisão de Deus. Eu quero orar para que você feche a porta agora da sua casa, do seu coração, para que os milagres de Deus aconteçam na sua vida. Deus quer gerar milagres, Deus quer mudar a sua história e que Deus possa continuar derramando graça sobre você. Eu quero orar com você nessa noite. Se essa palavra tocou no seu coração, quero que você agora coloque a mão aí sobre ele. Coloque a mão no seu coração e eu quero orar com você nessa noite, e por você nessa noite que está me ouvindo nessa noite. Quero orar contigo. Coloque a mão sobre o seu coração. Senhor amado, nós oramos nessa noite pelo teu povo que nos ouve. Deus, que a graça do Senhor e a tua misericórdia estejam sobre eles, trazendo milagres, Senhor. É o tempo que o Senhor nos permite a reconstruir relacionamentos. É o tempo que o Senhor nos permite a vivenciar o teu amor e a tua graça. Em nome de Jesus, Pai. Muda a nossa história, muda as nossas vidas. Manifesta a tua graça sobre o teu povo que nos ouve nessa noite. Espírito Santo de Deus, que o Senhor continue abençoando o teu povo e que nós possamos presenciar os teus milagres nas nossas vidas. Pai amado, nós nos entregamos e dizemos ao Senhor nessa noite: queremos, Deus, mover e viver dos teus milagres. Que o Senhor possa nos abençoar nesses dias, ó Pai, que nós precisamos dessa graça do Senhor. Abençoa aqueles que nos ouvem, Pai.
através das redes sociais, que a tua graça os alcance e a tua misericórdia esteja sobre eles, em nome de Jesus. Nós oramos e entregamos as nossas vidas diante do Senhor, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, obrigado por vocês terem nos acompanhado pelo YouTube, pelo Facebook. Quero dar alguns avisos com você. Nós estaremos a partir de amanhã às 20 horas trazendo uma palavra rápida e um momento de oração junto com a igreja. Nós faremos isso através do nosso YouTube e às 20 horas amanhã nós estaremos compartilhando e orando juntos. É um tempo de orarmos, é um tempo de nós fecharmos realmente as portas e presenciarmos o amor e a graça do Senhor sobre nossas vidas. Quero te convidar a estar conosco orando, a estar com a gente nesse mesmo propósito de oração, porque queremos estar debaixo dessa graça de Deus. Quero orar para que o Senhor te abençoe, te dê uma semana abençoada, que sejam semanas que possamos ver os milagres de Deus nas nossas vidas. Quero orar pela sua vida, para que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Quinta-feira, então, às 20 horas, nós temos o nosso culto de palavra e oração online. Sexta-feira nós temos célula. Nós estamos nos organizando para fazer as nossas células online. Então eu quero orar para que Deus nos abençoe em nome de Jesus. E agora eu quero orar para a gente encerrar o nosso culto. Quero que você receba a bênção aí onde você está, em nome de Jesus. Estenda a sua mão, vamos orar. Senhor amado, nós nos entregamos diante da Tua presença agora. Senhor, nós nos despedimos agora uns dos outros, mas que a Tua graça esteja sobre nós em nome de Jesus. Senhor amado, fique com Deus. Prazer estar com você. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Um beijo no seu coração. Muitos abraços aí virtual. Por aqui pode que você se sinta abraçado por mim. Em nome de Jesus. Amém e amém.